Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos na segunda parte do livro, capítulo 4, segundo vídeo. Minha bateria estava acabando, eu tive que terminar no meio do capítulo. Então vamos voltar um pouco. No dia da abolição, os pobres foram para a frente do engenho, doidos de alegria. Teve medo. O feitor ganhara a caatinga e Lula trouxera para casa os clavinotes armados. Os negros cantavam no pátio com uma fogueira acesa. Ninguém dormiu aquela noite. A negra germana chorava como uma menina. A cantoria era de coco, era de reza, era dança, e ao mesmo tempo parecia um bendito de igreja. Lula trancara Neném no quarto e de clavinote entre as pernas ficara sentado no sofá à espera de inimigo que lhe viesse ao encontro. A noite se foi, a madrugada apareceu. Na estrada, os negros dos outros engenhos passavam aos gritos. Gritavam na porta da casa grande. Lula permanecera na porta e eles partiram. Era um cabra do Pilar com um grupo de negros. Capitão, nós estamos atrás do Deodato. Lula, com a voz trêmula de raiva, não se conteve. Aos gritos respondeu que fossem para o inferno. O cabra não continuou, mas quando o capitão Lula de Holanda cessou a raiva, ele foi dizendo: Capitão, nós estamos aqui para pegar o seu feitor. É ordem do delegado. Ordem de quem? Ordem de quem? E Dona Amélia viu o seu marido pegar do clavinote e apontar para os negros. Cambada de cachorros, saiam da minha porta, senão mando fogo. Os negros se foram de cabeça baixa. E ela viu pela primeira vez uma coisa horrível. O seu marido empalidecer, procurar o sofá e cair com o corpo todo se torcendo, como se tudo nele fosse se partir. Aquilo durou uns minutos, mas foram os instantes piores de sua vida. A baba branca que saía da boca de Lula, o bater desesperado dos braços, das pernas, fizeram-lhe medo. Correu para dentro de casa. E não havia uma viva alma lá dentro. Todas as negras tinham se ido. A casa vazia. Só Olívia no quarto falava sem parar. Voltou para a sala e viu que Lula voltava a si e teve pena de ver o marido no estado em que estava. Amélia, Amélia, manda a Germana preparar um escaldapé para mim. E com aquela impressão terrível voltou para a cozinha. Lá havia um silêncio mortal. A cozinha do Santa Fé sem uma negra, despovoada de sua gente. Todos se foram, todas as negras ganharam o mundo, até a negra Margarida que criara Neném. Não havia quem quisesse ficar no Santa Fé. O ataque de Lula obrigara a pensar na vida com medo. O marido era um homem doente. Vivera com ele até aquele dia e nunca acontecera nada demais. Era um homem de boa saúde. E de repente vira-o naquele estado de penúria. Sofria de ataques. Quando apareceu com a bacia com a água quente, Lula parecia que voltara da morte. Tinha os olhos fundos, a cara de um homem 10 anos mais velho. Ficara ele em silêncio absoluto até o dia seguinte. À noite, na casa grande, Olívia resmungava, falava com aquela agonia de sempre. Ela estava só, completamente só. Lembre-se que a situação aqui da Amélia é exatamente como a situação da Sinhá, né? Lembre-se, José Amaro, lembra aquela parte que o José Amaro também teve o ataque, né? Mordeu a terra. E aí tava lá um canto José Amaro, no outro canto a Marta, também louca, né? E a Sinhá também estava só, completamente só. Lula deitara-se para dormir. Começou a ter medo. Era capaz de os negros libertos de outros engenhos aparecerem ali para atacá-los. As cantorias do coco enchiam a casa de um baticum que não parava.
Agora percebia bem o canto da negrada, lá para as bandas do Pilar. Os negros dançavam de alegria na festa da liberdade. Os negros do seu engenho, os que foram de seu pai, estavam no coco fazendo o que bem quisessem. Ouviu-se a voz do marido chamando pela negra Germana. Ó, Germana! Foi ver o que o Lula queria. És tu, Amélia? Dormi um pouco. Onde está a Germana? Não quis falar-lhe da saída das negras da cozinha. Deu uma desculpa qualquer e voltou para a beira do fogo para esquentar água para o marido. Bom, aqui é uma parte que não me simpatizo nada com a Amélia. É claro, é o amor dela, né? É o respeito que ela tem pelo marido, mas essa era a hora de dar um choque de realidade no Lula e fazer ele sofrer mais. Mas, em vez disso, ela deu uma desculpa qualquer e voltou para a beira do fogo para esquentar água para o marido. Foi quando ouviu vozes nas portas do fundo. Havia gente lá para os lados do sítio. Tremeu de medo. As vozes cresciam. O zabumba, que é um tipo de tambor, né? O zabumba compassadamente gemia de longe. Sem dúvida tinham voltado os negros para atacar o Santa Fé. Teve vontade de correr para o quarto onde estava Lula, mas ao mesmo tempo pensou que aquele alvoroço lhe fizesse mal. Olívia parara de falar. Só as labaredas do fogo faziam barulho dentro de casa. A lenha queimava estalando. Então bateram na porta. Fez um tremendo esforço para não gritar. Quem seria? Bateram outra vez. E uma voz conhecida chegou-lhe como uma proteção. Quem é que está aí? Sou eu, dona Amélia. Sou Macário, boleeiro. Criou alma nova e foi abrir a porta. Apareceu-lhe o negro de confiança. Dona Amélia, estou aqui com mais 3 para olhar pelas coisas. Sentiu-se rodeada de amigos. Os negros estão todos no coco da rua, da boca da rua. E chegou lá um sujeito do Pilar dizendo que o capitão estava brabo, de clavinote na mão, querendo matar gente. Aí eu falei com Ludigero e mais Leôncio e Matias e viemos para aqui para ver o que havia. Tem negro que está com o diabo no couro. Estão dizendo que Deodato não escapa. Depois foram para a senzala e Dona Amélia levou a bacia da água para o escaldapé do marido. Lembre-se, aqui a gente tem que responsabilizar. Eu volto com a minha birra contra a Amélia. Temos que responsabilizá-la pelo destino dela, né? Esse era o momento de assumir, ter mais pulso, né? E aproveitar da fraqueza do marido para colocar, sei lá, se colocar mais à frente na casa ali, né? Tirar um pouco da autoridade dela. Por que eu digo isso? Porque às vezes se costuma, interpretando essa personagem, colocá-la como vítima ali da situação. Claro que ela é, né, vítima da situação com o marido que ela tem, mas ela é coautora também, né? Tem diversos momentos ali que ela poderia ser mais rija com o Lula e o Lula não ia poder fazer muita coisa não. Então nesse tipo de coisa, depois de tudo isso, depois do Lula ter trazido tanta confusão pro engenho, depois de ele ser tão fraco, tão covarde, ela ainda assim vai lá e faz o escaldapé para ele. Não sei quanto a você, mas isso eu não engulo. O Santa Fé ficara sem a sua escravatura. E corriam histórias sobre a vida do capitão Lula de Holanda. Uma vez na igreja, no momento da elevação, ouviu-se um baque no chão. Era o capitão Lula que tivera um ataque no meio do povo. As mulheres correram de perto dele e o cônego Frederico chegou ao fim da missa como se nada tivesse acontecido. Seu Lula caíra estrebuchando no tijolo duro da igreja. A almofada de seda servira para apoiar a sua cabeça. Tinha a cara torcida, os olhos vidrados, o corpo batendo com uma força desesperada. A baba branca que lhe corria da boca sujava o ladrilho. Dona Amélia ficou como louca,
como um marido naquele estado. Nunca que se esquecesse da dedicação da mulher do juiz, do amparo que ela lhe dera naquele instante de agonia. E assim, o senhor do engenho do Santa Fé cada vez mais ia ficando longe do povo do Pilar e da gente da várzea. Sofria de gota de doença que pegava como visgo. Mas quando o neném chegava do colégio, o pai criava alma nova. O cabriolé cantava na estrada com a filha nos passeios, nas visitas que ia fazer às moças do Santa Rosa. Dona Amélia acompanhava nessas saídas. Lula ficava em casa. A barba preta perdera o negrume de antigamente, pontilhava-se de fios brancos. O capitão Lula de Holanda passava dias e dias sem dar uma palavra. Só a filha tinha força para arrancá-lo daquele mutismo. Lembre-se, mesma coisa que aconteceu com o capitão Tomás, né? Só a filha, teve um determinado momento ali que só a filha tirava ele daquela fraqueza, né? Tudo o que pensava, tudo o que imaginava era para ela. Às vezes surpreendia-se embevecido, como se estivesse enamorado pela filha. Nos seus silêncios terríveis só pensava nela. Amélia não existia. As recordações da mãe, do pai morto, da vida remota, tudo morria para a vida do capitão Lula. Só ela vivia, só ela era criatura humana, a filha de pele cor de leite, de olhos azuis, de cabelos louros como os de sua gente do Recife. Não havia moça mais bela, mais prendada que a sua filha. Agora não era a Amélia que ia ao piano para tocar aquelas valsas que tanto amoleciam a sua alma. O neném tinha outro sentimento, outra maneira de arrancar das notas o que lhe parecia de outro mundo. O capitão pedia à filha para tocar, e ela tocava, tão bem, tão cheia de amor, que ele molhava os olhos de lágrimas. Desde aquele domingo da missa, que não tivera coragem de voltar ao Pilar. Iria com o neném, com ela ao seu lado, nada lhe sucederia. E num domingo, o capitão Lula entrou na igreja ao lado da família e da mulher, forte, seguro de si, capaz de ficar horas inteiras ajoelhado, sem sentir coisa nenhuma. O cônego Frederico pedira a neném para tocar a serafina do coro. Serafina a gente viu num desses vídeos anteriores, que é um tipo de piano, né? Um tipo de órgão. Tocava como um anjo. O capitão fechava os olhos para sentir mais dentro dele aquela harmonia que lhe invadia o corpo como um bálsamo. A serafina, nas mãos de neném, parecia um instrumento do céu. E na noite que neném cantara no coro o tanto ergo, fora para ele uma elevação da terra, da ínfima terra que pisara. Não sabia que neném cantasse com aquela paixão, com aquela força de coração. Eu coloquei ali no nosso Quizlet o Tantum Ergo, que é um canto de adoração na missa. Bom, eu acho que eu coloquei, deixa eu ver, a minha lista não está abrindo aqui, mas eu coloquei também um link para que você possa entrar e ouvir esse canto. Aqui, ó. Tantum Ergo. As palavras iniciais das duas últimas estrofes do Pangelíngua, um hino latino medieval escrito por São Tomás de Aquino. Essas duas últimas estrofes são cantadas durante a adoração e bênçãos do Santíssimo Sacramento da Igreja Católica. E aí tem os dois links para que você conheça melhor. Quando se retirou para casa, no balanço do cabriolé, que atravessava a noite com os faróis acesos, banhando as árvores com a sua luz mortiça, o capitão Lula de Holanda era como se levasse numa carruagem de ouro a princesa mais bela do mundo. Era neném, sua filha, que tinha a cara de sua mãe, que era a valia da sua vida. Fizera tudo para que ela fosse como uma moça de praça. Quem poderia casar-se com neném? O capitão começava a medir os rapazes da terra,
os homens da várzea que tivessem qualidades para um esposo na altura da filha. Não via nenhum. Todos seriam da mesma laia, sem educação, sem finura, para marido de moça que era da mais fina, da mais rara formação. Não casaria a sua filha com gente de bagaceira do engenho. Lembre-se, novamente, exatamente como o Capitão Tomás, né? E lembre-se o efeito que isso vai dando, né? Então a gente vai olhando para isso e vai falando, nossa, eu conheço essa história. Você vai ficar procurando aí um pretendente à altura da sua filha. Então a filha toda prendada e no final as coisas vão... ela vai casar com alguém como você, né? A gente pensa. E eu acho que é daí que vem esse sentimento, primeiro, extremamente pessimista, né, do livro. Não só pessimista porque a gente está vendo a vida desses personagens específicos, né, mas porque por conta da própria estrutura do livro, dessas repetições, a impressão que dá é uma impressão de enclausuramento, né? Você está fechado naquele mundo onde as coisas vão ser sempre assim, né? Não há saída para aquilo. Não casaria a sua filha com gente de bagaceira de engenho. Lembrara-se dos seus parentes do Recife. Havia rapazes com compostura de bons maridos. Casar uma filha não seria fácil nos tempos que corriam. O Santa Fé não era engenho de grandes cabedais. Não era homem rico como o velho José Alves, capaz de casar por causa da fortuna, como o José Paulino do Santa Rosa, enchendo os genros de dádiva. Educara Neném para um grande futuro. Lembrou-se daquele médico do Paraíba, o Dr. Sá Andrade. Viu-o cheio de mesuras para com sua filha na festa de São Pedro do Santa Rosa. Seria de boa gente, de família de qualidade? Neném não era criatura para ligar-se a qualquer camumbembe formado.